Povo Maranata, eu havia falado ontem à noite com o irmão Rogério que iria nesta madrugada buscar de Deus maior intensidade, maior instrução sobre o que ele havia me dado de forma íntima e que eu falei, comuniquei lá no Ricardo Trombeta Áudios. E para os que quisessem ouvir o comunicado do Trombeta Áudios, foi meu último comunicado de ontem, né? Pela manhã. E quem quisesse ouvir, fosse lá no privado, que eu revelaria o que Deus de forma íntima me falou. Porém, queria mais intensidade, mais instrução, mais riqueza de detalhes. E comuniquei ao irmão Rogério que ia fazer isso essa madrugada. Nessa madrugada, Deus, de forma íntima e com sonhos, que foram vários, posso dizer que deve ter sido aí uns 5, 6 sonhos, nem contei direito, mas foi vários. Deus deixou bem claro que nessa reta final, faltando poucos dias para a redenção no calendário dele, aos olhos dele, é necessário termos domínio próprio. É necessário se considerarmos jovens na fé e maduros na fé. Jovens maduros. Eu vou tentar explicar isso da forma que eu recebi. É meio complexo, mas em parceria com o Espírito Santo, eu tenho certeza que vou saber explicar o que recebi, tanto na forma íntima, quanto nos vários sonhos, porque a questão íntima, os sonhos. Primeiro, deixa eu contar alguns sonhos. Deus me deixou bem claro nos sonhos que estamos no período de Natal, aonde a sociedade moderna e mundial faz do período de dezembro o período comemorativo de nascimento de Jesus Cristo. Eu, particularmente, comemoro mais a sua morte do que o seu nascimento. Porque se ele nasce e não morre, morto está eu, eternamente. Morto está você, eternamente. Mas se ele morre, vivo, posso ser eternamente. Vivo, você pode ser eternamente. Então eu tenho mais motivo para comemorar a sua morte do que o seu nascimento. Porque ainda que ele não nascesse, ele é. Ele é. Sempre existiu. Vivo sempre está. Então, nós estamos no período de dezembro. Estamos no período em que a sociedade se programa para uma grande comemoração. E Deus me mostrou isso. Várias pessoas mesmo, de várias nações, de várias classes sociais. Essas pessoas estavam numa correria, num frenesi, em lojas. Compra daqui, compra dali, compra roupa, compra sapato, compra bolsa.
compra eletrodoméstico, compra celular, vai para o mercado, compra chester, compra peru, compra pernil, compra refrigerante, compra cerveja, compra pão de rabanada, compra fruta, e compra, e compra, e compra. Eu via isso. E em todo momento, Deus me mostrava a figura do Papai Noel. Papai Noel aqui, Papai Noel ali, Papai Noel aqui, Papai Noel ali. Tira a foto do Papai Noel daqui, tira a foto do Papai Noel dali. E aí vem agregações. Eu vi brinquedos de Toy Story, brinquedo de Frozen, brinquedo de Cinderela, anões, gnomos. E aí vai. E bem pormenorizado. Bem pormenorizado mesmo, assim. Quase que pequenino, bem pequenino, quase sem importância. Alguns presépios. Em questão de destaques, está a figura do Papai Noel. Está a figura de gnomos, anões, figura de rena, decorações, toda ela voltada para a exaltação de Papai Noel. E Jesus, que deveria ser a figura central, principal, destacada, em destaque. Essa, ninguém nem aí. Pois bem, nesses sonhos era destacado que justamente nesse período de dezembro, quase ninguém está rasgando oração de gratidão a Jesus Cristo. Porque o foco é tão voltado para as festividades e para a preparação das festividades que Jesus é deixado de lado justamente num mês que, teoricamente, se ele haveria de ter nascido em dezembro, era o mês que mais as pessoas deveriam estar em exaltação a ele, em adoração a ele, em gratidão a ele, o louvando com muita alegria no coração, focando no céu e não nos problemas da terra, meditando na sua palavra com muita dedicação, focando nas coisas do céu e não nas coisas da terra, angariando mais almas para o Senhor Jesus. Olha, é aniversário de Jesus. Devemos dar um presente a Ele. E eu quero presentear com almas. Você aceita ser o presente de Jesus? Quer ser um presente para Jesus? É aniversário dele. Quer? Quer aceitar Jesus e dar esse presente poderosíssimo no mês do aniversário dele? Mas não. As pessoas botam Jesus dentro do saquinho do Papai Noel e oculta ele. E quem recebe o maior presente nesse mês é o próprio Papai Noel. Com a negligência, o relaxamento, a ingratidão das multidões que existem no mundo. E que, sendo céticos ou não, cristão ou não, todo mundo rotulado como um de quem não tem domínio próprio para sequer trabalhar seu intelecto para a razão pela qual tu foste armado, pela razão pela qual no mês de dezembro adorá-lo, pela razão pela qual no mês de dezembro você deveria
servi-lo. Pela razão pela qual nesse mês de dezembro você deveria ser grato. Pela razão pela qual nesse mês de dezembro você deveria agradá-lo. Pela razão pela qual nesse mês de dezembro você deveria presenteá-lo. Pois bem, e segue-se o sonho e as instruções que vieram nessa madrugada. De forma íntima, o Senhor me concedeu Eclesiastes 12, verso 1. Perseguindo o vento. O povo está perseguindo o vento, sem domínio próprio no seu raciocínio, no seu psique. O povo precisa ler Eclesiastes 12, verso 1. Lá está escrito assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Note, gente, que nós nascemos de novo e que Papai do Céu quer que nos consideremos nascidos de novo, porém com maturidade. Por isso ele disse: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Será que isso lembra de tribulação? Grande tribulação? Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Será que os que ficarem deixados para trás vão dizer, nos seus 7 anos, que não tem satisfação neles? Gente, o que Deus me deu é profético. E é de forma íntima a instrução que Ele me concedeu nessa madrugada. Lembre-se que Salomão, o que escreveu este livro, ele tinha tudo. Ele herdou o maior e mais poderoso reino da sua região e do mundo. Ele comandou o mais forte exército da terra. Ele controlou as rotas comerciais de muitos reinos. Sua riqueza somava mais de 25 toneladas de ouro. O seu magnífico palácio era incomparável. Sua fama era maior do que a de qualquer outro. O mais sábio da terra se dobrava diante dele. Ele tinha tudo, e mais e mais. Seu nome ficou marcado na história. Seu nome era Salomão. De forma íntima, em parceria com o Espírito Santo de Deus, quero focar nele, nessa instrução que trago da parte do Senhor, adquirido pelas madrugadas, pelas caladas. E ao te instruir sobre domínio próprio, eu seria negligente se excluísse o excesso que esteve sobre Salomão. Vivemos numa cultura motivada por um objetivo maior, sempre mais. Essa sociedade nunca está satisfeita com nada. Quer sempre mais. Mais e mais. Todos devem se lembrar que há 10 anos atrás, um homem na Europa extremamente milionário gastou dinheiros e mais dinheiro com todas as mulheres que desejou. Todas as cores, todas as raças, todas as nações. Viajou o mundo inteiro. Se relacionou com mulheres, prostitutas ou não, do mundo inteiro.
comeu todas as comidas, bebeu todas as bebidas que quis, comprou todos os carros que quis, todas as motos que quis, todos os jatinhos que quis, todos os iates que quis, todo helicóptero que quis, todas as roupas que quis, todos os acessórios que quis, todas as mobílias que quis. E depois de ter, com seu dinheiro, conquistado tudo, chegou o momento que ele entrou em depressão e disse: em carta magna, tudo que o dinheiro podia me dar, me deu. E agora estou depressivo, porque não tenho prazer em mais nada. E queria mais e mais e mais, mas não tem mais para que meu dinheiro possa me dar. Prefiro me suicidar. E suicidou-se. O povo precisa compreender que temos mais do que o suficiente para viver vidas complicadas, como foi a desse multimilionário suicidado. E achamos pouco para nós, para nos contentarmos. Eu quero te instruir pelo que o Senhor me entregou nessa madrugada, a deixar a palavra de Deus abordar essa obsessão com o dinheiro, com posição, com poder, com fama, com ostentação, com obsessividade. As pessoas ficam obsessivas por mais e mais. Vamos observar o estado da alma de um homem que alcançou tudo? Vamos. E eu não vou falar nem desse milionário que se suicidou. Eu vou falar de Salomão. Um homem que conheceu a Deus antes da sua riqueza. Porque esse milionário não conheceu a Deus e deu no que deu. E Salomão, que conheceu a Deus? Quer observar comigo o estado da alma de Salomão? Após ter alcançado tudo? Em Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 ao 11, está escrito assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Eu te pergunto, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, segundo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aí eu pego lá o versículo 9 e leio assim: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo
bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Para analisar comigo uma coisa, eu, Ricardo Luiz, perguntando agora. O que você acha da frase de Salomão? Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Hã? Responde para mim. O que você acha dessa frase de Salomão? Um homem que Deus deu tudo que o homem deseja nessa terra. Inclusive 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, 1000 corpíceos diferentes para ele desfrutar sexualmente. E Deus ainda disse para ele: se tu quisesse mais, eu te daria. Eu teria te dado. A minha proposta contigo, Salomão, é dar a você tudo que a alma do homem deseja nessa terra, para que todos saibam que tudo isso é apenas vaidade, inutilidade, e nada faz sentido. Nada disso faz sentido para o homem, ainda que ele galgue sucesso extremo em tudo que seu coração deseja. Salomão foi este homem. Ele deu mulheres e teve as 1000 mulheres. E se ele quisesse mais, Deus teria dado. Você consegue completar a frase que vou lhe dizer? Que está lá no verso 9? Pega aí. O que tornará o que tornará o que foi se novamente não qual é o ponto que Salomão quer chegar no verso 11? Estou fazendo dessa forma para você meditar em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 9 ao 11. A resposta que você mesmo dará deve ser registrada no seu coração. Agora, se você não se interessar, de forma íntima eu tenho que te dizer. Isso vai ser ruim para você. Em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 12 ao 18, está escrito assim: eu, o mestre, fui rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim. Todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto
maior sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Você sabia que esse texto que eu acabei de ler, em Eclesiastes, Deus vem dado 4 dias direto à irmã Francine? 4 dias direto, ela pega a Bíblia, ora ao Senhor por uma palavra, manuseia sua mão e pá! Cai em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 12 ao 18. Aí ela não entende. Aí vai, ora ao Senhor pela outra palavra, manuseia a Bíblia, pá! Eclesiastes 1, do verso 12 ao 18. Lê e não entende. Aí, ora, manuseia a Bíblia, quando abre ela, Eclesiastes 1, capítulo 12, capítulo 1, verso 12 até o 18. E ontem não foi diferente. Pegou a Bíblia, orou o Senhor, manuseou, pá! Eclesiastes capítulo 1, do verso 12 a 18. Você consegue identificar o que Salomão achou mais insignificante nos 3 primeiros versos? Eclesiastes 1, do verso 12, 13 e 14? Foi o trabalho? Foi o amor? Foi o prazer? Foi o sexo? Você consegue identificar o que aconteceu depois que Salomão empreendeu grandes projetos? Você consegue identificar? Será que ele achou que todas as suas realizações eram insignificantes? Será que ele achou que todas as suas realizações alcançaram o seu objetivo em significado e propósito? Qual era a aparente filosofia de Salomão, de acordo com o verso 10? Você saberia me dizer? Estou atuando com você como Deus atuou com Jó, puxando o raciocínio, puxando o intelecto. Qual era a aparente filosofia de Salomão, de acordo com o verso 10? Abnegação? Hedonismo? Anarquia? O que Salomão ganhou com a sua filosofia no versículo 11? Você saberia me responder? Em Eclesiastes, capítulo 2, verso 12 até o 26, está escrito assim: Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Hã? Estou te perguntando. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Salomão faz uma pergunta aqui, gente. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento, como hoje a sociedade moderna corre atrás do vento, correr atrás de satisfação própria, gozo próprio, zona de conforto, zona de deleite próprio, correr atrás dos seus objetivos, correr atrás de satisfazer seus desejos concupiscivos, correr atrás de satisfação própria, plena, realizações próprias, plenas. Tudo isso é correr atrás do vento. Estamos na corrida errada, na maratona errada. Nossa corrida
deve ser na corrida aonde o troféu é Jesus, aonde o troféu se encontra no céu. Então Salomão continua dizendo no versículo 18: desprezei todas as coisas da terra, pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E eu posso deixá-las para uma morte eterna, em função da maratona errada, cuja qual o troféu não se encontra no céu, mas no inferno, no lago do fogo eterno, na mão de Satanás. Sabe qual é o troféu? É a satisfação do meu inimigo de me ver correndo na sua maratona, e não na maratona de Deus, onde Paulo correu como atleta e com sucesso, querendo ser o primeiro nessa corrida, se esforçando para ser o primeiro nessa corrida, se esforçando para ter sucesso nessa corrida. E Salomão continua dizendo: e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Me esforcei tanto na maratona errada. Me desgastei tanto na maratona errada, a fim de ganhar o troféu errado, para que outro venha, tome minha ficha de corrida e acabe correndo na corrida certa, para ganhar o troféu certo, no lugar certo, eterno, com Deus. Então Salomão continua dizendo: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Quem aproveitou melhor? Comi tudo que queria comer e tive prazer em tudo que eu quis ter, inclusive com as mulheres. 1000 corpícios diferentes, selecionado a dedo. 1000 mulheres lindas, exuberantemente lindas. E ele continua dizendo: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Vocês conseguem compreender qual foi a reação de Salomão para a insignificância de tudo que ele tinha buscado lá no versículo 17? Vocês conseguem raciocinar
Porque ele odiou as coisas pelas quais ele se esforçara debaixo do sol, lá no versículo 18 e no versículo 21? Vocês conseguem dimensionar o que Salomão diz no verso 26 sobre a escada do sucesso? Em Eclesiastes 5, do versículo 10 a 20, está escrito assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumenta os que o consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? E que obtém o homem de todo o seu esforço em busca do vento? Tudo isso é vento que vem e vai. Passa tudo a sua vida como vento. E muitos passam toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Falta poucos dias de vida do homem de Deus na terra. Falta poucos dias de vida do homem de Deus na terra. Vale a pena comer e beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol para Deus durante os poucos dias de vida que Deus dá aos fiéis, aos maranatas, pois essa é a sua recompensa. Está no versículo 18. E eu estou transliterando para os fiéis. E no versículo 19, ele continua dizendo: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e isso a gente sabe que estamos esperando no céu, não na terra, mas ele fala aqui, para os que ainda estão na terra, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então responde para mim a pergunta que está no versículo 10. Quem ama o dinheiro, quem ama as riquezas, com os seus rendimentos, se você me responder, saberá que tudo isso não faz sentido.
Porque o que riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor está registrado em parceria com o Espírito Santo por Salomão. O que isso significa para você? Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. O que é presente de Deus? Dois pontos importantes podemos enfatizar nesse verso. Deus dá riquezas e posses. Sim, é um presente dele. Para alguns poucos. E somente Deus é capaz de fazer com que aproveitemos as riquezas e posses de forma que não perca a salvação. E de forma que você possa ajudar outros irmãos. Pois está escrito, quanto mais rico você é, maior é a tua responsabilidade de ajudar a quem precisa. Agora eu lhe pergunto, você está encontrando dificuldades para aceitar a sua situação? Caso você seja rico ou venha conquistar esse presente, poucos dias que lhe resta, saiba de uma coisa, segundo a Bíblia, somente Deus pode dar um coração de aceitação. E se você se sente miserável no seu trabalho, e é possível que muitas se sintam assim, muitas pessoas se sentem assim. Você se sente assim? Miserável no seu trabalho? É o que menos ganha, poderia estar ganhando mais, igual outros, tem outras pessoas ganhando mais que você. Você se sente assim? Saiba, somente Deus pode fazer você feliz no seu trabalho. Ganhando pouco, ou te fazendo galgar, ganhar mais. Porém, se você tiver domínio próprio, saiba que Ele te faz feliz com muito ou com pouco. Certamente, com sua posição atual, ou uma situação próspera, não importa quão vasto ou longo seja, somente pode vir dele. Somente você pode permitir que Deus trabalhe o contentamento em você. Permita que Deus te ajude no domínio próprio de entender o porquê das coisas, a razão das coisas. Deus quer que você tenha domínio próprio, contentamento e satisfação e entendimento que você está tendo aquilo que Ele julga ser necessário para a tua salvação. Em Eclesiastes, capítulo 12, do verso 9 ao 14, nós vamos encontrar algo tremendo. Está escrito assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limites para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos.
pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento tudo. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Pô, Maranata, qual foi a importante conclusão final de Salomão? Você está ouvindo essa mensagem, essa instrução de Deus, prestando atenção? Ou está ouvindo para ouvir? Está usando o intelecto, o psique, a razão, o raciocínio, a sabedoria? Ou está de forma relaxada, só ouvindo, sem escutar? Se eu lhe perguntar tudo o que Deus quis te dizer nesse vídeo, nesse áudio, você saberia me responder? Ou não entendeu nada por nada, só está ouvindo, como a maioria faz? Eu quero te dizer que muitas outras passagens das Escrituras nos instruem sobre domínio próprio, com relação a posses materiais e ao maior tesouro de todos os tempos, que é a palavra de Deus como instrução, nutrição, vida, limpeza e clareza da alma, do intelecto, do psique, para que tu tenha vida eterna. Também quero te dizer o que a palavra de Deus fala em relação a dinheiro e riqueza e falta de domínio próprio, para que, tendo domínio de si mesmo, você busque as coisas do céu e não da terra. Viva as coisas do céu e não da terra. Realize os sonhos do céu e não da terra. Em Mateus capítulo 6, verso 24, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que acontece quando queremos servir a Deus e ao dinheiro, hein? Em Provérbios 23, verso 5, vai dizer: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Maranatas, qual é a estabilidade das riquezas? Hein? Saberia me responder? Em Provérbios capítulo 15, verso 16, vai dizer: é melhor ter o pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ocorre a inquietação e medo na riqueza, onde o Senhor não está presente? Por quê? E por que são poucos que o Senhor dá riqueza, sem que ele tenha medo e inquietação? Por quê? Você se lembra? Se tu não se lembra, é porque tu não está prestando atenção no que o Senhor está te instruindo. Ele dá como presente e capacita esse a aproveitar sua riqueza, honrando a Deus, honrando, ajudando, honrando, alimentando, honrando, dando de comer, dando de beber a Jesus Cristo por meio das pessoas pobres e necessitadas. Em Ageu capítulo 1, versos 5 e 6 está escrito: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa apurada.
Qual dessas frases melhor sintetizam o princípio ensinado em Êxodo capítulo 1, versos 5 e 6? O pouco é muito quando o Senhor está presente. Sem Deus, nunca descobriremos a verdadeira satisfação. Você tem uma resposta? Se você tem, você está prestando atenção na instrução que Deus lhe está concedendo. Em seu maravilhoso livro, Salomão, em parceria com o Espírito Santo de Deus, nos deixa bem claro que precisamos ter domínio próprio em nosso raciocínio, em nosso psique, em nossa relação com Deus. Sabe? Existia um homem que ele era lutador de 350 quilos. 350 quilos. Esse homem existiu. Ele ganhou todos os campeonatos na Europa, antes de vir para a América, para ganhar ainda mais glória. Seu nome era Yosef. Eu vou dizer uma coisa para você. Yosef vem para a América e vai desafiar um homem conhecido como estrangulador de Lewis, o campeão americano. Pois bem, Yosef, o turco, de 350 quilos, ganhou do estrangulador, como se lutasse com um ursinho de pelúcia. O campeão do Novo Mundo ganhou o que ele mais amava, dinheiro. Ele amontoava no cinto que envolvia sua enorme circunferência. O dinheiro, antes de embarcar de volta para a Europa, estava enrolado no seu cinto. Todo ele. No meio do mar, o barco começou a afundar. Yosef, com 350 quilos e todo o seu dinheiro, caiu no mar. O cinto cheio de ouro e de dinheiro, todo o seu dinheiro ainda estava preso ao redor do seu quadril enorme. O peso adicionado foi demais até mesmo para o turco. O terrível. Assim ele era conhecido, turco. O terrível. E aquele peso todo foi o responsável por não permitir com que ele fosse resgatado, porque somente os seus 350 quilos dava para que viesse resgatado com aquilo que era possível resgatar. Porém, todo o seu dinheiro, todo o seu ouro, agregado ao seu corpo, à sua cintura, não permitiu o resgate e ele afundou rapidamente. Antes que os botes salva-vidas pudessem alcançarem o seu corpo. Se ele tivesse abrido mão do seu cinto, com todo aquele peso em ouro e grana, ele teria flutuado e os botes o alcançado e ele vivido. Porém, não abriu mão do seu cinto e o peso do ouro e dinheiro o afundou e ele se afogou. Ele afundou para direto do Atlântico, direto para o fundo do mar do Atlântico, para nunca mais ser visto novamente por ninguém. Agora presta bem atenção numa coisa. Se ele tivesse abrido mão de toda a sua fortuna, ele teria vivido e teria o tempo de refletir que é melhor estar vivo, duro,
do que morto ri. Em Mateus capítulo 16, verso 26, vai dizer: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Ele poderia dar toda aquela riqueza, abrindo o cinto e deixando ela embora para salvar sua alma, salvar sua vida, mas não o fez. Amou mais o dinheiro do que a sua alma. Qual é o grande ganho? Em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao 10, vai dizer: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, este mesmo é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em si mesmas com muitos sofrimentos. Normalmente dizemos que nos preocupamos em ter posses e uma reserva em dinheiro por causa de nossos filhos, para a sua segurança. Porém, está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 26, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Será que ele está falando só da terra? Ou ele já está falando do céu? Uma fortaleza segura, eterna, e um refúgio para os seus filhos de forma eterna. Hã? Como que os pais podem construir uma fortaleza segura para os seus filhos? Hã? Em Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao 9, está escrito: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo mais e demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de meu Deus. Que sabedoria podemos aprender em relação às riquezas, hein? Você saberia me responder? Presta bem atenção no que Salomão fala. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. A maioria de nós já estivemos na situação onde dependíamos de Deus, até para fazer face às despesas daquele dia. Aquela pilha de contas nos ajuda a nunca esquecer que Ele é Deus. Ele é Deus. O louvamos por isso. Se o seu salário o impede de desonrar o nome dele, aleluia. Você está certo, exatamente onde você está, no interior das muralhas segura.
de autocontrole, onde o excesso é um hóspede indesejável. Ele conhece nossas necessidades, ele conhece nossas vulnerabilidades. Ele sabe até onde podemos ir e ainda permanecemos fiéis. Todas essas coisas pertencem a Ele para nos dar e até para nos tomar, nunca para perseguirmos. A nossa parte é receber de bom grado e cordialmente retornar. Salomão aprendeu lições valiosas sobre excessos de riquezas de uma maneira. Deus pôde instruí-lo de outra maneira. Salomão adquiriu riqueza de uma maneira e Deus o instruiu de outra maneira. No passado, como Deus o ajudou a manter as suas propriedades, as suas prioridades, com relação ao dinheiro e posses, ele abriu mão dessa instrução e, sem domínio próprio, viveu a sua própria razão e se encontrou em perdição. Agora, tendo muito pouco, com domínio próprio, com psique, com raciocínio, com o Espírito Santo de Deus, sabe que tudo que ele precisa é apenas algo para comer, beber e se vestir. Mais nada. Tudo que importa é isso. Porque se ele focar no muito que tem, de Deus ele nada tem. Às vezes descobrimos que necessitamos repreender o excesso em nossas vidas. Se esse excesso nos estiver tirando a real vontade de Deus em nossa vida para conhecer e para com Ele mesmo. Às vezes descobrimos que necessitamos reaprender de algumas lições antigas. Permita a Deus refrescar as prioridades que Ele tem te ensinando no passado, para que possa assumir novos compromissos no futuro com Ele. Futuro esse que Ele tem dito que são apenas poucos dias. Poucos dias. Em Mateus capítulo 6, verso 32 e 34, está escrito: pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preste bem atenção. Tenha domínio próprio quanto à sua busca hoje. A sua busca hoje deve ser os tesouros do céu. Que partes já estão lá, os que morreram em Cristo. Outras partes ainda estão aqui na terra. As almas a serem achadas por você, resgatada por você, libertada por você, para se ajuntar ao maior tesouro que está no céu, o Pai, o Filho e o que ainda está na terra, o Espírito Santo. Quem vos fala? Ricardo Luiz.